e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinei o temor do Senhor. Então, até o versículo 11, é um convite ao culto, ao louvor, à adoração e à dependência de Deus. No versículo 4, quando Davi diz, busquei o Senhor e ele me acolheu. Então, Davi estava precisando de livramento, estava precisando ali dos cuidados de Deus. E o Senhor, como é do seu caráter, renova as forças do rei Davi. E também o versículo 7 fala de provisão. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O 8 é um texto que nos manda provar o caráter de Deus. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. E aí, quem é este que pode provar o Senhor? Então, é o homem que é bem-aventurado. É aquele que no Senhor se refugia. Temei o Senhor, vós, o seu santo, pois nada falta aos que o temem. Nos faz lembrar o Salmo 23, quando diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então, o verso de número 9, pois nada falta aos que o temem. Curve sua cabeça agora, feche seus olhos. Eu não sei como você está nessa noite, mas peça que o Espírito Santo de Deus traga controle da sua vida, que Ele habite ricamente no seu coração, que essa seja uma noite onde Deus, o Espírito Santo, possa ter liberdade de agir nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Então, nós tiramos do nosso coração toda barreira, todo obstáculo, e nos lembramos quando Jesus fala, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Essa é a nossa grande prioridade, aqui na igreja e enquanto vivermos. De coração limpo, desfrutarmos da presença de Deus. Pai, nessa noite nós nos rendemos diante de Ti. Somos tão pequenos e confessamos e declaramos a nossa dependência do Senhor. Nessa noite, o Teu povo está reunido, famílias, crianças, jovens, adultos. O Teu povo aqui está. Toma o controle de cada ato desse culto, de cada passo que será dado, cada oração feita, texto da Tua palavra lido, pregado, cântico, hino entoado, que tudo que façamos, Pai, tenhamos a Tua bênção, tenhamos a Tua aprovação, que toda palavra dita seja para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação. Então nós nos aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. Aquilo que foge do nosso controle, Senhor, não foge do Teu controle. Mesmo quando acontecem coisas desagradáveis conosco ou com pessoas à nossa volta que fazem parte do nosso convívio, mas ali nós podemos ver que o Senhor está presente, que o Senhor cuida, que o Senhor é providência. Lemos um texto que fica muito claro, que o Senhor cuida dos seus, que o Senhor envia o Teu anjo para acampar-se ao redor, para trazer livramento.
aqueles que o temem, aqueles que são santos, santificados pela tua palavra. Que haja alegria nessa noite, Deus, que haja liberdade, que haja um derramado teu Espírito Santo sobre nós, que os dons do teu Espírito Santo sejam manifestos, capacitando a tua igreja e o teu povo nessa missão que nós temos, Pai, de anunciar, de proclamar a tua palavra, grandes e pequenos, Pai, todos nós que vivemos debaixo da tua dependência. Nos enriquece, nos encha da tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, dá um aperto de mão, boa noite, a paz do Senhor, a graça e a paz, diga seja bem-vindo, que tenhamos um culto onde Deus seja o centro, não nós, mas o Senhor seja o centro. A Ele seja o louvor, a glória. Seja uma noite bem aconchegante para todos nós. Eu vou estar passando os avisos, vocês estejam comigo. Nós estivemos anunciando pela manhã. Primeiro, os presbíteros que estejam presentes, né? Aqueles que não estão, a gente vai entrar em contato. Mas nós estamos convocando uma reunião para quarta-feira, tá? Então, a princípio, 4 horas. Se algum dos presbíteros tiver dificuldade nesse horário, às vezes temos o costume de começar às 8h30, então me procura, tá? Mas o dia será quarta-feira, o desejo de começarmos 8 horas. Né? Podemos começar ali num período de oração, pelas nossas vidas, pela vida da igreja. Tá? E agradeço à igreja, aqueles irmãos que estiveram orando e que estão orando pela reunião do Supremo Concílio, né? O concílio maior da nossa igreja, de muita responsabilidade, e então foi escolhido já a nova diretoria. A gente destaca em especial o presidente e o vice reeleito, o presidente Roberto, brasileiro. E não sei se uma novidade, mas algo assim muito, pelo menos por mim, eu não esperava, mas que eu acredito que vai ser muito bom para a nossa igreja, a presença do reverendo Augusto Nicodemos como vice-presidente. Mas eu gostaria, irmãos, que nós estivéssemos orando por esses homens. Eles carregam uma responsabilidade muito grande, têm suas igrejas locais, são palestrantes e estão na instância maior da nossa igreja. Então é uma responsabilidade muito grande. Então que Deus os proteja, que Deus use a vida deles, que a nossa igreja possa experimentar um período de grande crescimento, principalmente de relacionamento com Deus, de avivamento. Então quando eu falo a nossa igreja num contexto geral, e é algo que nós buscamos como igreja local. Então, que Deus seja gracioso para conosco, tá bom? Nós, na reunião de quarta-feira, vamos estar oficializando o início do catecúmenos, tá? É a classe inicial de doutrinas básicas, né, da fé cristã. Então, você pode me procurar, pode procurar o presbítero Alberico. Nós queremos iniciar no primeiro domingo de agosto. Bom, então aqueles que querem, que já foram batizados quando crianças, mas não fizeram profissão de fé, então agora tem a sua oportunidade. Alguém que não foi batizado, nem fez profissão de fé, então me procura, que nós também vamos estar colocando você nessa nova classe, que vai estar se iniciando, ok? Vou convidar o presbítero Sierra, ele vai estar compartilhando aqui algo. Ele faz parte da comissão de reforma de construção, especificamente da chácara Peniel. Então, se está aqui com a palavra agora.
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem não é avô ainda, um dia vai ser, né? Vocês vão sentir o privilégio de estar com as netas e os netos. Irmãos, com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite, né? Eu gostaria que o irmão colocasse para nós ali, os irmãos prestassem atenção. Apaga isso, faz favor. Volta na primeira para nós, fazendo favor. Está escura, né? Ó, essa é a primeira produção da nossa chácara, viu, irmãos? Isso aqui depois do plantio. Aí, ó, a primeira fruta da nossa chácara, uma amora, tá? Tá vendo, Alberico? Tinha 3. Nós não sabíamos disso, né, Alberico? Pode passar, André. Isso aí foi o início, irmãos. Bem lá no comecinho. Isso. Isso aí tudo é o início, irmãos. Gostaria que vocês estivessem prestando atenção. Os primeiros tijolos, né? Ainda bem que nós temos até fotógrafo, né, irmãos? Olha, ó. Os irmãos vão percebendo que vai lento, mas vai indo, né?
Aí nós já tínhamos saído do alicerce, já estamos começando a levantar, terminando o alicerce para começar as paredes da casa. E depois os irmãos vão ver no decorrer, né, que o alicerce do salão também já está pronto, viu, irmãos? Do salão, onde nós teremos o salão, os banheiros e a cozinha. Não da casa, do salão. Tem como colocar já, Wesley, naquela parte das paredes em diante? É. Então tá jóia. Irmãos, devagarzinho nós vamos chegar lá. Mas é mais ou menos assim, irmãos, como os irmãos estão vendo, é que está acontecendo lá, né? É devagarzinho mesmo, mas está saindo. E eu não sei se os irmãos perceberam, acho que de quinta para sexta, a ventania que teve aqui. Quem percebeu? Tem gente aqui que diz que nem viu, né? As paredes da casa, irmãos, elas já estavam todas prontas, mais ou menos em torno aí de 1,40 m, mais ou menos, né, Zil? Mais ou menos isso aí, 1,40 m, mais ou menos. E na noite da ventania nós ficamos preocupados. Né? Nem gostaríamos de ir lá, nem queríamos ir lá para não ter a surpresa. Irmãos, estava tudo no chão. Tinha voltado no alicerce. As paredes caíram todas. Elas estavam na altura, nós já pensávamos nesse sábado de fazermos as vigas já íamos começarmos as vigas para amarrar, para não ter o perigo de ventania. Fazer aquelas colunas nos cantos para prender. Irmãos, nós chegamos lá no sábado, estava lá já o Zil e mais o Beto, que é um rapaz que está nos ajudando também. Olha, irmão, a gente não sabia se chorava, se dava risada, ou o que fazia. Mas Deus é tão fiel e confortou. Falou, olha, eu senti, irmãos, assim, sabe? Nossa, é um trabalho, uma dificuldade tremenda, né? De esforço de todos, mas Deus falando, em tudo eu tenho um propósito. Irmãos, isso que conforta a gente. Em tudo eu tenho um propósito. Então, eu quero dizer aos irmãos o seguinte, até hoje não faltou nada, irmãos. Os irmãos têm colaborado, assim, de uma maneira, assim, que a gente tem ficado, assim, tão surpreso, que a gente sabe da dificuldade de todo mundo. A gente tem pedra, tem areia, tem tijolo, ferro, todo o que nós precisamos ali até hoje não faltou. Mas olha, irmãos, o que a gente gostaria de pedir agora aos homens e aos jovens da nossa igreja, né? Aqueles que podem, que nos ajudem. O que aconteceu aí, se nós tivéssemos um grupo maior, irmãos, nós já tínhamos colocado essas colunas e nós não tínhamos perdido todo esse material, todo o serviço. Agora eu gostaria de pedir aos irmãos jovens, aqueles adultos, aqueles que podem, se os irmãos perceberam ali, ó, não se preocupe com a idade não. Ali é tudo mais ou menos assim de 40, 50, quase 60, que está trabalhando ali. Então, eu gostaria que você estivesse conosco. Não se preocupe com... não me liga, você tem que me ligar, você tem que passar a me pegar. Irmãos, nós estamos todos os sábados, a partir da 1h mais ou menos ali. É o dia que nós temos. Então eu gostaria que você estivesse colaborando conosco, nos ajudando,
Tira esse dia, reserva para você, para ajudar-nos no sábado. Se você é jovem, deixa sua namorada em casa. Se for para ir namorar lá, não vai. Deixa sua namorada em casa, né? Vão nos ajudar, você que é jovem, porque ainda nós não temos assim, nós temos assim umas mulheres que vai lá e acaba pegando mesmo nos tijolos e trabalhando, sabe, irmão? Mas nós temos muitos homens na nossa igreja que podem fazer esse trabalho. Se as meninas quiserem ir, nós temos a parte, os irmãos já viram aí, que estão plantados, pode ir lá, aguar, né? Ah, mas irmão, eu não entendo de construção. Irmão, também não entendo nada. Mas se você não entende, lá tem quem entende. E você vai poder estar ajudando. Nós temos pedreiro lá, precisamos de carpinteiro. Olha, um faz a massa, outro ajuda a amarrar a tábua lá para nós fazermos as vigas, para nós podermos adiantar um pouco mais a nossa construção. O nosso propósito é para o próximo carnaval, pelo menos a casa, o salão, os campos, estar todos prontos. Mas nós precisamos da colaboração dos irmãos nessa parte. Nós sabemos, irmãos, que tem muita gente que pode nos ajudar. Tem muitos jovens, né? Tem muitos adultos que podem nos ajudar, de uma forma ou de outra. O que não pode fazer a massa, a mãe da nossa irmã aqui cedeu a casa dela ao lado ali, que tem o poço. Irmãos, nós não tivemos problema nenhum ainda de água. Nunca ninguém ficou parado lá porque faltou água. Está tão próximo ali, e nós vamos buscar, elas nos cedeu, nós entramos lá, temos liberdade para poder entrar, pegar água, levar. Nunca faltou nada lá, irmãos. Mas às vezes a gente fica triste por muitas pessoas que podem ir e não têm colaborado nessa parte. Então eu gostaria de pedir para você, irmãos, que nos ajude. Essas paredes aqui, é a que começou a construir de novo, né, Zio? No chão já passou a foto? Está procurando? Os irmãos vão ver como que é triste, irmãos. Porque ali nós estamos fazendo aos pouquinhos, com o esforço de todo mundo. Nós chegamos lá, estava tudo deitado. Mas assim, sabe? Mas nós vamos levantar tudo de novo. Aliás, já começamos a levantar. Já foi feito mais 2 paredes lá. Sábado, se Deus quiser, nós já vamos deixar do jeito que estava. No próximo sábado. Nós queremos isso aí no próximo sábado. Então, se você deu uma desanimada, não desanima não. Vamos conosco. Venha, junta com a gente. Vamos lá. Senhor, você está falando, mas você não foi sábado. Irmãos, não se preocupe porque eu não fui, mas vai você. Porque é difícil a gente sair avisando todo mundo, pegando todo mundo. Então você já sabe desse compromisso. Todo sábado nós estaremos lá. Os pedreiros estão lá. Se você entende de parte de carpintaria, vai lá. Nós precisamos de você também. Nós temos o nosso irmão Ricardo, o Zil, o Beto, né? Acho que é parente da Geni, né? Está nos ajudando também lá. Nós precisamos de você. Faz um esforço, ajuda-nos, irmãos. A hora que os irmãos verem a foto, se ele não conseguir colocar hoje, em outro dia coloca, os irmãos vão ver como que é triste, irmãos. Mas está ficando muito jóia. A nossa chácara vai ficar muito bonita, muito bem construída. É um projeto muito bonito. E com a sua ajuda, conforme você tem ajudado, nós vamos construir. Amém? Amém, irmãos? Então nós contamos com você. Mesmo que as mulheres não podem trabalhar. Se quiser levar um pão, visitar, um café. Irmãos, porque a gente já sai, quem sai do serviço já sai correndo para lá. Nem perde tempo para trás disso, tá? Mas eu gostaria que os irmãos estivessem visitando. As irmãs estivessem visitando o que é nosso. O que Deus deu de presente para nós. Amém? Amém. Então eu gostaria que vocês estivessem orando por nós, por todo mundo que está envolvido na nossa chácara. Amém, irmãos. Irmãos, vamos aproveitar nesse momento e fazermos uma oração. Orar agradecendo a Deus, né, pelo que Cirra falou. Deus tem sido providência, tem nos dado. E que o Espírito Santo de Deus venha nos mobilizar, né, de maneira integral, exatamente, às vezes intercalando, às vezes todo mundo junto, mas havendo essa disposição, esse coração aberto de estar ali e sabendo que um dia, como a gente falou no início, nós vamos desfrutar, as nossas famílias, né, da igreja vão estar ali num tempo de retiro, de oração, de vigília,
de tantas coisas boas que Deus tem para a nossa vida. Então, curva a sua cabeça, vou pedir ao presbítero Alberico que faça essa oração, juntamente toda a igreja, vamos estar orando agora. Santo Deus, Pai de amor, Criador, sustentador, Senhor. nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Presença real. Queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos. E também a vida desta igreja, Senhor. E nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que Tu tens proporcionado, Senhor, à vida desta igreja. E como diz a Tua palavra, Pai, em tudo dai graças. E nós te damos graças, ó Pai, por tudo que tem acontecido no nosso meio. Porque sabemos que até mesmo diante das tragédias, Oh, Senhor, Tu tens, ó Pai, algo para nos mostrar. mostra agora, Que Senhor. nós possamos discernir, Me Senhor, a dirige. Tua vontade para conosco e para com a vida da Tua igreja, Senhor. Ó Pai, que Tu esteja renovando as nossas forças, Sim. capacitando, Senhor, a Tua igreja, para que tudo aquilo que Seja providência, Senhor. ó Pai, nós possamos ter força, coragem, Alegria, dedicação, para podermos, ó Pai, restaurar o ânimo do Senhor sobre nós. para o Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Abençoa, Senhor, as mãos que têm Que haja união, que haja amor, alegria, fortalece-nos para o louvor da Tua glória. disposição. Em nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Versículo 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Essa é uma oração feita de Davi num contexto quando havia uma necessidade do povo ofertar, do povo se doar no trabalho, na causa, no reino de Deus. Eu acredito que é bem semelhante à nossa situação, se contextualiza a nós também como igreja que caminha, que tem os seus projetos, que tem os seus ideais. E Davi, ele faz algumas menções em relação a Deus como soberano Senhor de tudo, que dá, que engrandece, que tem a força, que tudo pertence a Ele. E no versículo 14, ele coloca-se como humilde, se despojando de qualquer grandeza que houvesse em si mesmo. E ele diz: quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque havia abundância, havia, transbordava, era algo generoso, era algo voluntário. Então eu espero que Deus continue sendo na nossa vida. Ele é, e Ele vai continuar sendo na nossa vida, essa fonte de toda riqueza, de toda graça e de toda força. Esse não é o texto básico que nós usamos para dizimarmos e ofertar, como Malaquias, Hebreus, etc. Mas eu creio que nos estimula também a prática do dízimo e da oferta. Então, convido a igreja, o grupo Ágape, nós ensaiamos o hino 14. Kaique, eu não sei se está aí, o hino 14, e juntamente com a igreja nós vamos estar louvando. Peço para a igreja colocar-se de pé. E ao cantarmos esse hino, você pode vir até a frente, colocar o seu dízimo, a sua oferta, consagrando ao Senhor.
Vamos nós louvar a Deus. Coloquemo-nos em pé. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, colocar a nossa vida diante do Senhor. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças, e nós possamos estar exaltando e glorificando o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio, conforme nós falamos na nossa oração, que através até das tragédias, o Senhor quer nos ensinar, e Ele quer nos mostrar coisas que no futuro nós vamos entender, que pode ser benéfico para a vida da igreja do Senhor. Ó Pai querido, nós te exaltamos, ó Pai. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. E nós queremos te exaltar com todo o fervor do nosso coração, hoje e sempre, ó Pai. Diante das alegrias, muitas vezes diante das tristezas, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, porque o Senhor é o Senhor da igreja, o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos liberta, é aquele que nos transforma, o Senhor é aquele que restaura vidas, e nós encontramos vidas aqui nesta noite que foram restauradas pelo poder da Tua palavra. Por isso e por tantas outras coisas, nós queremos te exaltar, nós queremos te louvar, e nós queremos te glorificar, Senhor. Que nós possamos prestar o culto a Ti, como forma de agradecimento, por tudo que Tu tens feito para conosco, e que nesta noite, todos os atos deste culto, sejam atos de louvor, sejam atos de adoração ao Teu nome, que o Teu nome seja louvado e glorificado pela vida da Tua igreja aqui reunida nesta noite, e que aqueles que nos ouvem, que nos assistem, ó Pai, através da internet, que a bênção do Senhor também seja presente, ó Pai, em cada coração,
aqueles que nos ouvem através da rádio da Igreja de Santo Anastácio. Que a bênção do Senhor também esteja na sua vida, e que a mensagem da tua palavra, que o teu servo vai trazer logo mais, seja edificante para os nossos corações, e que faça com que a nossa vida seja uma vida colocada diante do teu altar, para te servir cada vez melhor. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Podeis assentar. Quero ler com a igreja. Vamos abrir no Salmo 67. É uma leitura responsiva. Então, se você tem sua Bíblia, abra no Salmo 67. Se você não tem, aproxime-se do seu irmão. Se você é visitante, então aproxime-se daquele que está ao seu lado. Salmo de número 67. São 7 versículos, né? Então, uma leitura alternada. As nações rendem graças. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Juntos, abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Guarde esse salmo no seu coração. É o nosso chamado, é a nossa missão que nós temos, de tornar Deus conhecido dentre todas, por todas as nações. Tem alguém que está nos visitando essa noite? Um irmão convidou alguém? Não todos de casa? Então que Deus nos abençoe. Tá bom? E nós vamos estar agora no período de louvor, chamar o grupo de louvor aqui à frente. Um momento que nós vamos ter liberdade através dos cânticos. Se você já o conhece, então procure concentrar-se, fechar os seus olhos, adorar a Deus. Não se disperse, traga a sua atenção a Deus, o seu coração ao Senhor. Com muita alegria nós vamos exaltar o Senhor. Vamos colocar de pé. Nós falamos da missão, né, da igreja nossa, de tornar Jesus conhecido por todas as nações. E esse hino fala do nosso resgate. Deus nos amou o mundo de tal maneira que trouxe perdão, enviou seu Filho, Jesus nos redimiu. Experimentando Jesus no coração, então vamos falar a todos que estão à nossa volta. A Ele seja a glória, a Jesus seja o louvor, a adoração. Deus enviou.
seu Filho amar para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele, não posso temer, não há temor, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, e quando enfim a Ele é glória, chegar a hora em que a morte nós vamos enfrentar sem medo. Somos mais do que vencedores. Terei vitória, terei vitória, verei na glória meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. E quando enfim chegar a hora, e quando enfim chegar a hora em que sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer, porque Ele vive. Sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Esse próximo cântico fala, essa expressão a gente encontra diversas vezes na Bíblia. Eis-me aqui. Como que você está hoje na presença de Deus? Deus está lhe chamando. Qual a sua resposta? Eis-me aqui. Ela fala de prontidão. Deus tem dado a você dons e talentos. Deus tem dado à igreja para trabalhar dentro e fora da igreja, para trabalhar atingindo os corações, as almas perdidas, e para edificar lares, lugares onde as pessoas possam ter condições de servir a Deus com providência. É a igreja recebendo o evangelho todo e anunciando a todos esse evangelho de maneira integral, atingindo o corpo, a alma e o espírito. Esse cântico fala sobre isso. Eis-me aqui.
Vamos colocar a nossa vida diante de Deus, diante do Senhor. Se você o conhece, cante com o coração, com a sua vida, com a sua alma. És fiel, Senhor. Palavras de amor, esperança sem fim. ausente. Teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no calor. Haja um calor, um fervor do Espírito. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. De ti abro meu coração. Ele escuta a sua oração e vai fazer cair todas as barreiras. Palavras de amor, Esperança sem fim. ausente. Tua bondade liberta meu ser no calor desse lugar. Eu venho Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Convidar aqueles que queiram receber uma oração, vem até a frente. Se você quer uma oração pela sua vida, pela sua família, por alguém que precisa, talvez de salvação, de cura, talvez uma libertação do seu ser, da sua alma, queira apresentar-se diante de Deus, chegue até a frente. Aquele que rico em misericórdia, é gracioso. Davi disse: quem sou eu e quem é a casa do meu pai, para que pudesse receber todas essas bênçãos? Não somos absolutamente nada. Deus é que é misericordioso, rico em compaixão. Que Ele faça transbordar agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, bênção sem medida,
Eu não conheço, eu não sei, mas o Senhor sabe a razão pela qual você está aqui nessa noite. O Espírito Santo vai tocar na sua vida, vai abençoar o seu coração, o seu lar, a sua família. Ó Deus, nesse momento temos louvado o Teu nome, temos ouvido a Tua palavra, Deus, palavra pura, palavra que transmite vida, que gera vidas. Não é palavra do homem, de homem, mas é a palavra do Senhor, do Rei de Israel, Senhor dos exércitos. Não existe, Senhor, circunstância, não existe adversidade, não existe problema que o Senhor não possa resolver. Esteja agora agindo poderosamente, Senhor, na vida desses queridos, desse povo Teu, amado, chamado por Ti. Eles que se achegam diante do Teu altar, dos Teus altares, e derramam agora, abrem as suas vidas diante do Senhor. Vai de encontro agora, Senhor, à necessidade de cada um. Talvez aqui há pais que estão orando, intercedendo pelos seus filhos, querem vê-los guardados, protegidos, querem verem libertos, convertidos ao Senhor, querem ver-o prosperando na vida. Talvez estão passando uma fase difícil, mas o Senhor pode agora trazer a resposta, a solução. Deus, talvez há casais que estão passando por conflitos e o Senhor é a resposta. O Senhor é aquele que derrama do amor. Então renova a aliança, renova os laços, Pai, que um dia o Senhor abençoou, os votos que um dia o Senhor derramou bênção. Deus, há corações que clamam agora, se sentem sozinhos, se sentem, Pai, numa provação muito difícil. Nós cantamos, Pai, que Jesus veio ao mundo para trazer salvação, salvação genuína, Senhor, completa, plena. Em Cristo nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Ah, Senhor, leva os corações a crerem, a se derramarem. Há muito coração endurecido, Senhor. Há muitos que não se quebrantam, que não se rendem. Resiste, Senhor. Mas esteja agora trabalhando, esteja movendo, esteja agindo, Pai. Não somos absolutamente nada, mas o Senhor é e pode todas as coisas. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou nada diante do Teu, e nem merecedor, merecedor do Teu, através de Jesus, através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa agora, deixa Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu rio, deixa Teu
passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. livra-me, ó Deus, Das cadeias que me prendem, toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Pai, obrigado por esse momento de cânticos edificantes para a nossa vida, para aqueles que nos assistem, nos acompanham por meio da internet. Eu creio que muitos corações têm sido tocados, alcançados pelo Senhor, tanto aqui como distante, mas o Senhor tem tocado, tem mudado, tem feito maravilhas nos corações, e nós queremos apenas dar continuidade aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Queremos aperfeiçoar, queremos melhorar, tudo isso para a glória do Senhor. O que o Senhor tem nos dado, nós queremos zelar, queremos consagrar de volta ao Senhor. Quando o Senhor um dia nos pedir de volta, queremos dar o dobro, e quantas vezes mais o Senhor nos concedeu o privilégio de frutificar, de multiplicar. Não somos uma igreja, Pai, desapercebida quanto aos fatos relatados na Tua palavra, mas somos uma igreja que precisa de um despertar contínuo nas nossas vidas. Não permita que nos acomodemos, que olhemos, que tiremos o foco de Jesus, mas que a passos largos, ou às vezes de joelho, que nós continuemos avançando, Senhor. Isso para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria, nesse momento, de convidar a igreja. Nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor. E o texto está em 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Esteja comigo. Verso 41. Elias ora para que chova. 1 Reis 18, 41. Vamos agora ter um período de edificação pela palavra de Deus, pela leitura e pela pregação. Então convido você agora a estar atento, a abrir a sua alma sedenta, faminta da palavra de Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva.
Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Pai, lido a tua palavra, pedimos que agora o Senhor, por meio dela, fale aos nossos corações, ao meu coração e ao coração do teu povo. Seja assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma passagem bíblica que fala que Deus, Ele do nada, Ele pode fazer todas as coisas. Mesmo quando não há sinal de que o sobrenatural vai acontecer, mesmo quando de algo que não tem expressão, não ofereça nenhum tipo de possibilidade de milagre, de manifestação do poder de Deus, mas pensando no caráter do Senhor, pensando no El Shaddai, no Todo-Poderoso, então dali pode sair grandes coisas. Nós estamos aqui no século 9 antes de Cristo. Se você voltar a sua Bíblia no capítulo 17, nós encontramos Elias entrando no cenário do povo de Deus. Ele morava nas regiões montanhosas de Gileade, quando Deus o chamou. Observe no capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então, o homem de Deus, o profeta de Deus escolhido, ele não falava de si, mas ele falava de Deus, era a palavra de Deus. E nós não podemos perder as oportunidades que temos, que Deus nos dá, quando usa pessoas para falarem ao nosso coração. Deus, nesses dias, tem levantado mulheres e homens para serem porta-voz da sua palavra, porta-voz de Deus. Então, essas vidas são consagradas e devem se consagrar continuamente para que sejam bênção aonde quer que estejam. Eu lembro que nos anos 90, eu li um livro, Elias está nas ruas. É um livro fininho, né? Estreito e também bem fino, mas riquíssimo. Uma exegese dentro da vida de Elias, dentro dessa passagem, quando Elias é chamada, e aí vai falando da importância que Elias foi para os seus dias. Esse homem que foi chamado por Deus, numa época tão difícil. É assim que Deus chama nós. Deus não nos chama para a moleza. A vida não é fácil. E nós temos provado isso. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós buscamos viver uma vida intensa de comunhão, de entrega ao Senhor, então vem as lutas e as provações e as adversidades. Se você vive como cristão, chamado por Deus, e não percebe a importância, a autoridade que você tem, é porque você ainda não se deteve a passagens bíblicas como essa. Nós estamos falando aqui de um chamado específico, estamos no Antigo Testamento. Mas quando nós chegamos em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9, ali nós percebemos que a missão de pregar, o sacerdócio, ele se torna universal. Quando Jesus chama os seus discípulos, forma o seu grupo, 12 discípulos, e discipula e ensina, e depois diz, agora vocês vão por todas as nações. Jesus concede autoridade a esses homens, e depois Jesus concede autoridade àqueles que um dia haveriam de crer. Então isso envolve a minha vida e a sua vida.
Eu não penso isso com soberba no coração. E eu não posso deixar de pensar dessa forma, porque eu estou pensando pequeno demais diante do que Deus tem para mim. Eu preciso me colocar como Elias, chamado por Deus e para ser usado por Deus na hora que Ele quiser, como Ele quiser, aonde Ele quiser. Então, esse equilíbrio nos leva a não cometermos ou não cairmos em extremos. Por exemplo, como igreja, como cristãos, de vivermos por vivermos, sem nos preocuparmos, sem nos dedicarmos à nossa vida, à missão que o Senhor tem nos dado, à disposição, à saúde, ou até na falta da saúde, mas à disposição de poder se entregar, de se colocar à disposição de Deus, aonde Ele tem nos colocado. Então nada pode tirar de nós esse privilégio. Nós somos uma igreja forte, um povo forte, quando nós temos essa mentalidade. Quando eu não faço como Esaú, trocando o seu chamado, o seu privilégio, por um prato de lentilhas, como Acã, de avançar com Josué, trocando o seu triunfo por uma capa babilônica e por alguns pertences. Deus tem chamado você, Deus tem um chamado na sua vida, e o que você tem dito a Deus, e como você tem se colocado à disposição de ser usado por Deus. Talvez não seja hoje ou agora o momento, mas a importância de levar Deus a sério, a palavra de Deus a sério, de colocar-se no momento em que Ele quiser usar, é muito importante para as nossas vidas. E se Deus não nos usar, pelo menos eu vou viver com toda integridade para o louvor e glória dele. Elias é esse homem. Observe, nós lemos aqui que Elias, tão certo como o Senhor vive, Deus de Israel, perante cuja face estou, 17:1, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Tiago corrobora conosco o Novo Testamento e diz que esse tempo foi de 3 anos e 6 meses que houve grande seca em Israel. E nesse confronto de Elias com Acabe, com Jezabel, revelando o seu ministério, ele prova que ele era a bênção de Deus e que o rei e a sua esposa era a causa do fracasso e da frustração de Israel. Se você estiver comigo no capítulo 12, no versículo 17, Acabe tem a coragem de olhar para Elias, no versículo 17, e dizer: vendo, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? E Elias, como voz de Deus, diz: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalaíns. A Jezabel não era israelita, era uma adoradora de Baal, assim como foi o seu pai. E ela agora estava corrompendo o coração do rei Acabe. Acabe, ele não tinha mais compromisso como líder de abençoar o povo, de motivar os profetas de Deus. Muitos foram destruídos, muitos foram mortos por ele e por Jezabel. Muita fome, muita injustiça social estava acontecendo aqui nesses dias. Por isso Deus levanta Elias, e Elias está nas ruas. Elias, ele está passando em cada ponto específico colocado por Deus, determinado pelo Senhor em Israel. Havia uma saúde em Elias, havia uma disposição em Elias para servir o Senhor. Amados, eu gostaria, pensando do versículo 41
até o versículo 46, eu gostaria de compartilhar o que podemos esperar de Deus quando nós oramos. O que você vê? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias diz: pois se prepara, porque agora a chuva vai cair, e vai ser chuva abundante. Então, o que podemos esperar de Deus quando oramos? Em primeiro lugar, Ele vai nos levar a entender a sua vontade. Você sabe que uma das maiores crises do ser humano, ou nós cristãos, é quando vivemos aqui em conflito em relação à vontade de Deus. E a gente não sabe, a gente entra em crise, a gente não sabe sossegar o coração, ficamos inquietos. E temos aprendido durante a semana, já 2 quintas-feiras, que temos compartilhado o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Como está o seu presente? Como você olha para o futuro? Você olha com inquietação? Você olha com medo? É pesado para você? Então Deus precisa nesse momento assumir o controle do seu presente, para que você saiba que mesmo com lágrimas, enquanto você semeia, Salmo 26, você voltará com júbilo, trazendo os seus feitos. Como diz o profeta Jeremias, no capítulo 31, dias melhores virão, diz o Senhor dos exércitos. Dias melhores virão para você, Israel. Israel de Deus, Israel espiritual, que se volta para Deus, que não se envolve com os Baals da vida, que não são atraídos pelas capas, pelas lentilhas do mundo lá fora, mas que tem o eterno como prioridade. Esses vão viver no centro da vontade de Deus. E quando vier a provação, eles vão saber como permanecer firmes, inabaláveis diante do Senhor. Mas quando nós oramos, em segundo lugar, haverá mudanças nas circunstâncias difíceis. Eu falei para vocês 3 anos e 6 meses que não chovia sobre a terra. Elias tinha orado, Elias tinha falado a palavra. Você tem a palavra de Deus no seu coração. O que você precisa é falar. O que você precisa é se erguer, se levantar e tomar posse dessa autoridade que Deus tem lhe dado. Deus, ele tem o domínio de todas as coisas. E você, como filho outorgado, chamado por Ele para servir, Deus tem lhe capacitado. Agora tem que haver uma proximidade de Deus. Tem que haver uma entrega sincera. São muitas as coisas, são muitos os vendavais que vão tentar nos afastar de Deus. E aí, aquilo que poderia ser mudado, as circunstâncias difíceis que poderiam ser mudadas, por displicência nossa, demora-se. Eu não digo que não mudará, mas demora. O percurso de Israel, do Egito para Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra prometida, era de 7 dias, de 1 semana, mas eles perderam o foco de Deus, e eles passaram 40 anos. As mudanças difíceis na sua vida, elas vão mudar. Não é determinismo, não é eu que vou determinar, colocar Deus contra a parede, mas é simplesmente a promessa de Deus, que estará comigo, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, mesmo que eu passe por escassez, por fome, por perigo, por espada,
entre os patrícios, entre os gentios, mas o Senhor vai estar comigo. Quando Paulo fala essas palavras, escreve em Romanos, no capítulo 8, aí ele já diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e em vitória. É diante das circunstâncias difíceis, ou é principalmente ali, e Deus, às vezes, propositadamente, Ele nos empurra para circunstâncias difíceis, é para a gente crescer, é para a gente poder aprender a saber andar com Ele. Porque se os ventos forem favoráveis, se não houver dificuldade, não vai haver entrega, não vai haver perseverança, porque tudo é favorável. Agora, quando vier o ataque, quando me vier a aprovação, aí sim, aí eu vou saber que tipo de árvore eu sou, que tipo de fruto eu estou dando, que tipo de frutos está evidenciando a minha fé. Veja o que acontece com Elias. Elias, ele ora, vem chuva sobre a terra, esse caos que era tão difícil, essa seca, de repente é resolvido. No capítulo 18, no versículo 20, o povo havia abandonado a Deus, estava seguindo a Baal. E Elias aqui faz 1 Reis 18, versículo 21. Era uma situação difícil. Irmãos, uma coisa é você ter um monte de pessoa com você, do seu lado, lhe apoiando. E outro contexto, outra situação, é quando você se vê sozinho. Deus permite que você fique sozinho para você enfrentar o desafio, a provação que está à sua frente. E ele fez isso com Elias, num tempo em que Israel estava se voltando para Baal. Elias se põe de pé, no 18, 21, Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Eu não sei se essa palavra ela está aplicando à sua vida. Se o Senhor é Deus, é hora de você tomar uma atitude diferente, de servir ao Senhor. Agora, se Baal, se o seu coração, se a sua vida, você apresenta outros deuses, você tem escolhido, então serviu. Então Deus nos chama para um compromisso sério com Ele. Então, para que haja mudanças difíceis na nossa vida, nós temos que estar inteirados e enraizados nas promessas de Deus. E você não está só, o Senhor está com você, e junto com você há corações guardados pelo Senhor. Aqui, no versículo 22, Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 440, são 450 homens. Elias, a gente sabe do decorrer da história, ou eu quero adiantar e dizer que ele derrotou todos esses 450 profetas de Baal. O Senhor foi com ele. Mas observe, no início do versículo 22, ele diz assim: só eu fiquei dos profetas. Essa expressão ele usa pelo menos umas 3 vezes, até quando Deus dá um basta e diz: não é bem assim, Elias. No capítulo 19, venha comigo, no versículo 14, quando está escrito: ele respondeu, Elias: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, também Eliseu, filho de Zafate,
de Abel Meolá, ungirás como profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu, o profeta, o matará. Agora o 18. Elias, também conservei em Israel 7.000 joelhos, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Elias estava errado, ele não estava só. Simplesmente Deus estava dando a ele uma missão árdua, e ele não podia deixar de executá-la. Deus poderia trazer esses 7.000 joelhos e juntar-se a Elias, mas Deus queria deixar Elias só. Então, em último lugar, a gente aprende que quando nós oramos, nós podemos esperar que haverá mudanças em nós mesmos. Às vezes nós não nos conhecemos como deveria. Aí lá na frente você se depara com algumas situações e você olha dentro de si e aí Deus te leva a sondar o seu coração e a ver como que você é. Olha, Deus é santo, e quanto mais nós nos aproximarmos dele, nós vamos ver o quanto nós dependemos dele. Mas nós vamos ver a pecaminosidade do nosso coração. Então nós dependemos de Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus sendo um pecador, ele sendo santo, ele vai refletir a sua situação, a sua formação, a sua essência. E aí que você precisa exatamente de Deus. Irmãos, pode acontecer comigo e com você. Esse homem Elias, esse profeta, que fez proezas, que venceu os 450 profetas de Baal. Venha comigo agora no capítulo 19, no início. Elias está no monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Jezabel falando o que iria fazer com Elias, matá-lo à espada. 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. O decorrer do texto é a restauração da vida de Elias. Esse homem que foi chamado por Deus, num descuido, ele que venceu 450 profetas de Baal, que não temeu confrontar Acabe, ele fugiu com medo de Jezabel. Jezabel é a figura, é o sinônimo de apostasia, é sinônimo de abominação. Você sabe que em alguns lugares a igreja tem sido atingida por apostasia, por rebeldia. Isso são frutos decorrentes de um coração que não teme a Deus. Aqui acontece o contrário. Acabe tinha que converter a Jezabel, mas é Jezabel que assume o controle, o comando, e que inibe a Acabe. Ele era totalmente rendido a Jezabel. Ele era rei. Ele poderia muito bem fazer com que a palavra dela não tivesse nenhuma autoridade. Era assim que funcionava. O rei tinha toda a capacidade, mas ele, frouxo, ele não era temente a Deus, ele se acovarda, ele recua.
mas para provar a pequenez de nós seres humanos. Elias tão cheio do Espírito Santo. Passou-se pouco tempo, nós estamos no capítulo 18, versículo 20, quando chegamos no 19, no início, a esse profeta tão cheio do Espírito Santo, no 19:4, ele está pedindo a morte, com medo de Jezabel. E Jezabel não era antes ameaça para ele? É óbvio que era. Só que naquele momento, o foco do coração, a entrega do coração de Elias não estava no Senhor. E isso parecia que ele não conhecia dentro de si mesmo. E ele descuidou-se. E nos faz lembrar da exortação de Paulo. Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Então é uma vida constante de perseverança, de determinação, de serviço. Nós nunca podemos achar que já alcançamos o suficiente, o bastante. Quando nós entrarmos nesse caminho, a ruína, e esse tipo de conduta precede a ruína, está ali ao nosso redor. Eu quero trazer essa palavra ao seu coração, para que você entenda a vontade de Deus para a sua vida, para que você viva no centro da vontade do Senhor, para que em meio às circunstâncias difíceis da vida, você não está só, e não permita que elas venham inibir você, ou impedir você de se alegrar no Senhor, de se entregar, de se envolver, de servir ao Senhor. Não permita que Acabe, Jezabel, ou sei lá o que, seja um empecilho para você se esconder e chegar a pedir até a própria morte. Não permita isso. Conheça as suas limitações, conheça os seus dons, os seus talentos, a sua força, conheça as suas virtudes, mas conheça as suas limitações e ore em cima delas, para que o Senhor fortaleça áreas vulneráveis na sua vida, para que você ganhe do Senhor força suficiente para ir rompendo com todas as dificuldades. Que Deus lhe faça próspero em casa, no trabalho, aonde você quer que esteja. Elias está nas ruas, mulheres e homens de Deus, de todas as idades, aonde quer que você esteja, seja um Elias ousado, que não teme perder a própria morte, que enfrenta multidões, que não se preocupa em estar só, que não traz consigo mensagens negativas, mas que crê no Senhor Deus de Israel, o mesmo Deus de Elias, sem nenhum acréscimo nosso ou diminuir, porque Deus ele é eterno, isso só na nossa perspectiva, mas que nós não venhamos diminuir Deus do que Ele é, que nós não venhamos colocá-lo dentro de uma caixinha de fósforo e depois, por imaturidade, por qualquer outra razão e descuido nosso, a gente venha querer manipular Deus. Na hora que eu quiser Deus, eu abro a caixinha de fósforo. Quando eu achar que Deus não é legal, não é suficiente para mim, então aqui eu ando sozinho. E aí você vive nessa situação, abre e fecha, e coloca Deus em limitações, pelo menos na sua maneira de ver e de criar as coisas. Deus é soberano sobre tudo. Não há doenças, não há absolutamente nada, não há fracasso, não há frustração, não há perdas que sejam maior do que o poder de Deus agir na minha vida. Agora você escolhe que tipo de vida você quer viver. Você pode não ter todas as coisas, mas vivendo para Deus, você está bem. Você escolhe que tipo de vida você vai optar, você vai escolher para si. Tem pessoas que têm muitas coisas nesse mundo aí e vivem em função delas. Deus está em segundo plano, ou sei lá o que. Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Enquanto Deus não for prioridade, a gente não desfruta de uma vida plena,
do cristianismo. Todas as coisas boas que Deus tem colocado na sua vida é para você. É porque Deus te ama. Ele criou tudo para você desfrutar. Agora, Deus é prioridade, não as coisas. A coisificação é o mal do nosso século. A indiferença é o mal da nossa geração. E a igreja não pode cair nesses laços, nessas armadilhas. Satanás, ele não é nada criativo. Desde o princípio, ele vai envolvendo as pessoas. E parece que a história vive numa repetição, num círculo vicioso. E em que personagem você está? Em que parte você está? É importante você optar por Deus, ainda que seja minoria, ainda que você esteja só. E às vezes, como é bom a gente ficar só e sabendo que Deus está ao nosso lado. E como é ruim você ter um conhecimento da palavra de Deus, você está rodeado de poder, de um monte de coisa, de pessoas, e perceber que está em falta com Deus. É ruim demais. Um coração que teme a Deus é uma angústia constante. Deus tem colocado uma semente no seu coração. Não deixe ela se apagar. Vivifique com a chama do Espírito Santo. Deus não quer apenas uma igreja que o contemple, que levante os braços. Além disso, Deus quer uma igreja que se encurve diante dele e que diga: eis-me aqui para a tua vontade. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vou chamar a Tati, o Caio aqui à frente. Nós vamos terminar cantando uma canção. Mas como está você? Como está o seu coração? Há algumas justificativas para você não se entregar completamente ao Senhor? Nenhuma é maior do que a graça de Deus. O que você pergunta, Deus tem a resposta para a sua vida. Ele é a resposta. Deus é o começo, é o princípio e é o fim. Ele é eterno. Vale a pena confiar nele. Não se distancie do Senhor. Deixe tudo, mas tenha o Senhor na sua vida. E você não vai perder as coisas. Muito pelo contrário, Deus vai devolver e restituir e vai dar o dobro para você. Mas Deus é prioridade na sua vida. Não faça aliança com os Baals da vida, com deuses falsos. Olhe a palavra de Deus. Veja as mulheres e os homens de Deus que o Senhor tem colocado para falar para você. Saia desse caminho, saia desse laço. Deus está falando a corações aqui presentes. Deus está falando ao seu coração. Levante-se, saia dessa caverna, deixe de se lastimar. Deus quer tocar poderosamente na sua vida. Você precisa crer. Pai, essa palavra que foi pregada, Deus, que seja bênção nos corações. No coração da tua igreja, desse povo que é amado, que é teu. Todos aqui são queridos, são exclusivos do Senhor. Não há ninguém que está aqui nessa noite, Pai. Pela fé eu profetizo e falo, todos são do Senhor. Então não permite desvios, atalhos, caminhos diferentes, mas envolva-os agora e traga-os na tua presença. Eles não estão sós. O Senhor está presente. Há joelhos, há corações que não se encurvam, que não estão encurvados. Abençoe essas vidas, Pai. Restaure essas vidas no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar cantando esse hino, canção. Após o término, o culto está encerrado, você pode cumprimentar a pessoa. Todos são convidados aí no salão social, há um momento de comunhão ali. Terça-feira, culto de oração, venha orar. Quinta-feira, estudo da palavra de Deus. Vamos orar
Vamos buscar o Senhor, vamos enfiar, vamos dobrar os nossos joelhos e colocar a nossa vida diante de Deus, sem reservas. Vamos fazer como os bereanos, liam a palavra, estudavam e não se cansavam. Ouviam uma pregação, chegavam em casa, eles iriam rever tudo o que os apóstolos haviam falado. Que Deus os abençoe. Kaique, se o vídeo tiver, você solta. Nós vamos terminar louvando com essa canção. Alguns já conhecem. É quando a Tati era pequenininha. Brincadeira, não faz tanto tempo assim não. Você me pergunta quem sou, onde estou, para onde vou. Sou nascido de Deus. Estou no centro de tua vontade. O vento sopra aonde quer, assim sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Muitas coisas você acreditou, viveu num mundo de ilusões, depositou tua fé em um homem que não pode responder tuas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos pra você, pra você, pra você, pra você, feitos pra você, pra você. Pra você, pra você. Vem sentir o poder, vem conhecer os segredos. Quem te projetou com amor, corpo, alma e espírito, elo de vida com o Criador do sonho de Deus, de Deus. Sou nascido de Deus. Oh, 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 oh.
Senhor, obrigado pelo louvor, obrigado pelo cântico e pela bênção que tem sido na nossa vida. Saber que somos frutos, ou somos fruto do teu sonho. Antes que houvesse mundo, o Senhor já pensava em nós, já pensava em mim, já pensava em cada uma dessas crianças, Pai, que estão aqui. O Senhor tem um propósito muito especial na vida delas. Talvez e hoje a gente não consiga enxergar, perceber, mas são gloriosos, são preciosos. Esses jovens que estão aqui, Senhor, o Senhor tem um caminho de triunfo para a vida deles. Os adultos, os idosos, o Senhor ainda vai fazê-los frutificar muito mais. Nós queremos agradecer e nos colocar em quebrantamento perante o Senhor, em consagração perante o Senhor. Vamos ter uma semana, e que seja uma semana abençoada, rica pelo poder do Teu Espírito Santo. Seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Mais uma vez, podemos ir até o salão social. Deus te abençoe.